Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 3 de junho de 2022, sejam todos bem-vindos. Uma sexta-feira gorda, uma sexta-feira repleta de notícias importantes. A mais importante delas, provavelmente, é o fato da Rússia ter alertado os Estados Unidos e a comunidade internacional de que, se os Estados Unidos realmente enviarem para a Ucrânia o HIMARS System, um sistema de mísseis de longo alcance, serão encarados como inimigos diretos da Rússia e não mais um ator que entra numa guerra por procuração. É muito quente, um momento é muito quente e pode sim levar a um conflito direto entre Rússia e Estados Unidos. De fato, os Estados Unidos, o governo americano, anunciou essa semana que enviará à Rússia o HIMARS System. Só que, detalhe, o governo norte-americano, ou melhor, Joe Biden, disse que a Ucrânia, em hipótese alguma, deve usar os mísseis em direção à Rússia, ou atacar o território russo com esses mísseis. Bem, isso nem de longe acalmou os ânimos no Kremlin, não é mesmo? Porque seria o mesmo que uma organização terrorista enviar armas pesadíssimas para a bandidagem e pedir para que a bandidagem não usasse essas armas no confronto com as forças policiais do Estado. É mais ou menos isso. No entanto, a narrativa do governo americano segue pesada nesse sentido. A RT News disse hoje que a nova embaixadora dos Estados Unidos em Kiev, Bridget Brink, disse ontem, quinta-feira, que as Forças Armadas ucranianas é que determinarão por si mesmas o alcance dos sistemas de lançamento de foguetes múltiplos HIMARS, que fazem parte do novo pacote de ajuda de Washington ao país. Ela disse, abre aspas, os HIMARS são artilharia de longo alcance. Eles vão ajudar as forças ucranianas a ter alvos mais específicos, mas também disparar a distâncias maiores. E aí, claro, fica a pergunta que não quer calar. Será que a Ucrânia se conterá e não usará esses mísseis contra a Rússia? Seja como for, o Kremlin, antecipando-se a isso, já respondeu e respondeu muito forte. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse na quarta-feira que o armamento que Washington está enviando para a Ucrânia, com armas mais pesadas, aumenta o risco de confronto direto entre Estados Unidos e Rússia, independentemente das declarações americanas sobre mitigar essa possibilidade. Segundo Ryabkov, os Estados Unidos mantêm o curso do que muitas vezes caracterizamos como uma intenção de fazer guerra, o que reflete o objetivo de infringir os direitos da Rússia, como eles mesmos dizem, infligir uma derrota à Rússia. Isso é inédito e isso é perigoso, disse ele. Outra notícia que chama a atenção hoje foi publicada pela gigante Newsweek. Ela teria recebido informações de um agente do serviço secreto norte-americano de que Vladimir Putin estaria com o pé na cova, como se diz no popular. Vladimir Putin estaria com um câncer terminal. O mesmo agente teria dito também à Newsweek que Putin evitou um atentado contra sua vida. O sistema de segurança do Kremlin detectou a tempo um atentado que poderia fazer com que Putin deixasse esta para melhor. Já o governo norte-americano não confirmou a matéria da Newsweek. Chegou a dizer que, segundo o Times of Israel, não existe uma confirmação, não se sabe se isso de fato aconteceu ou não, se Putin está realmente com câncer e se houve um atentado contra a sua vida detectado pelo Kremlin. Fica o dito pelo não dito. O fato real, sim, é que Putin tem muitos inimigos, ele está há 20 anos no poder e isso, evidentemente, cria uma série de inimizades, mas também
e é o que aposta o governo norte-americano, uma luta entre seus aliados para ver com quem ficará o butim, os despojos, caso Putin parta dessa para outra. Muita gente quer assumir o trono do czar, então é possível sim que exista uma guerra de bastidores para ver quem ficará no lugar de Putin. No fundo, trata-se, claro, de outra peça publicitária, e isso não é novidade nenhuma. Todas as guerras trazem esta batalha de informações para desmotivar o outro lado, por exemplo. Se bater-se muito na tecla de que Putin está com o pé na cova, é bem capaz, pensam os estrategistas, que a luta interna pelo poder se acentue, fazendo com que o poder se divida, mas também que desmobilize a resistência popular ou então que mobilize a oposição a Putin dentro da Rússia. Fato concreto é que Putin está vivo e Putin ainda tem voz de comando. Bem, outra notícia importante hoje. Taiwan está realizando o 38º exercício de guerra anual intitulado Hankuan. A novidade desse 30º exercício é que os taiwaneses colocaram no computador dados recolhidos da Ucrânia. A Ucrânia, segundo Taiwan, tem resistido bravamente às forças russas, daí porque os dados colhidos dessa resistência foram colocados no computador para que, com novos parâmetros, o computador pudesse dar uma vitória a Taiwan caso seja atacado pela China. Vou tentar explicar de modo um pouco mais simples. Nos 37 exercícios anteriores, exercícios militares prevendo uma invasão da China continental, Taiwan saiu praticamente derrotado em todos. A novidade deste ano é que o computador deu uma possibilidade de vitória para Taiwan, porque foi municiado com parâmetros das armas ucranianas, ou melhor, das armas americanas enviadas para a Ucrânia. Nesta simulação, o computador deu sim uma real possibilidade de Taiwan defender-se, não só defender-se, como sair praticamente vencedora num conflito com a China. Bem, só que essa foi só a metade do 38º Hankuan. O exercício é feito em duas etapas. Essa primeira etapa foi do dia 16 ao dia 20 de maio. A segunda etapa será do dia 25 ao dia 29 de julho. Então, a primeira etapa foi basicamente uma simulação de mesa. Os parâmetros foram colocados no computador, o computador criou uma possibilidade de guerra ou de ataque, e nesse ataque Taiwan teria se saído mais ou menos como a Ucrânia tem se saído contra a Rússia. Bem, o fato é que Taiwan publicou isso de modo envergonhado, segundo o Memory. Tudo porque Xiu Kuo-cheng, chefe do Departamento de Defesa de Taiwan, fez o seguinte alerta: quando os parâmetros das armas ucranianas foram colocados no computador, parece a possibilidade de vitória de Taiwan estava garantida. Porém, quando os dados ou os parâmetros do poderio russo foram colocados no computador, representando o poder da China, Taiwan saía perdendo. Então, outra matéria que fica mais ou menos como a segunda, a anterior, o dito pelo não dito. Bem, o Memory cita Xiu Kuo-cheng, que disse o seguinte, abre aspas, o atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia fez os militares taiwaneses acordarem de um sonho, de acordo com uma comparação da força militar convencional, que diz que os dados do exército russo são muito mais fortes do que os do exército ucraniano.
O que parece, na verdade, é que os parâmetros colocados no computador dessa vez levaram em conta também o poder da propaganda ocidental, que diz que a Ucrânia está resistindo e muito. Pode ser que a Ucrânia esteja resistindo em parte por conta das armas ocidentais, mas o que o computador não levou em conta é que Vladimir Putin é que não está muito interessado em tomar a Ucrânia. Isso quem afirma, outra matéria importante do dia de hoje, é uma cientista política russa que vem combatendo Vladimir Putin no terreno da ciência política em Moscou, Alseia Zakharova, que diz o seguinte: Putin não quer vencer a Ucrânia. Ela afirmou isso numa longa matéria publicada também no Memri. Ela fez uma análise psicológica de Putin e disse o seguinte: Putin não está nem aí com os neonazis da Ucrânia, nem está muito interessado na República do Donbás, ou na região do Donbás, melhor dizendo. O que Putin realmente quer, segundo Zakharova, é destruir o Ocidente. Essa é a intenção real de Putin, segundo essa analista. Bem, o Memri fez um apanhado geral da teoria de Zakharova e diz o seguinte: segundo Zakharova, Putin quer quebrar a ordem mundial unipolar, dominada pelos Estados Unidos. Ele vê o Ocidente como culpado por reivindicar seu excepcionalismo, particularmente após o colapso da União Soviética. No dia 9 de maio, segundo Zakharova, o dia em que a Rússia comemora o Dia da Vitória, Putin afirmou claramente que a ordem unipolar é uma ameaça e está denegrindo o mundo inteiro. Segundo Putin, os Estados Unidos estão obcecados em acabar com a Rússia e destruí-la totalmente. Ele acredita que o principal objetivo do Ocidente é desmembrar a Rússia, coisa que eu já venho falando aqui nesse canal, e reduzi-la a um país fraco e dependente, sem integridade territorial. Para isso, segundo Zakharova, Putin afirma que Washington recorreria a qualquer meio, desde a expansão da OTAN para o leste até o apoio aos neonazis da Ucrânia, e pressionando cada vez mais por um grande derramamento de sangue. Ela disse também que, ao desenhar a imagem do Ocidente como o lado hostil da história, Putin fica surpreendentemente emocionado. Daí vem a análise comportamental e psicológica de Putin, usando uma série de adjetivos ofensivos que são incomuns em Putin, que é normalmente muito frio. Ele chegou a se referir ao Ocidente com os seguintes adjetivos: irresponsável, arrogante, com baixos padrões culturais, cínico, enganoso, mentiroso, hipócrita, insolente, moralmente degradado, adepto de falsos valores, vigarista. Isso me lembra muito pelo menos um personagem aqui no Brasil. Abusivo, presunçoso, condescendente, desdenhoso. Um estado de euforia criado pelo sentimento de superioridade absoluta e muito desprezível. Ela termina dizendo que tal abundância de adjetivos, que, repete ela, não é da retórica comum de Putin, mostra que este está numa cruzada santa, numa jihad russa contra o Ocidente. Bem, o trabalho de Zakharova como opositora a Putin é denegrir a sua imagem para o Ocidente. Só que parece, ao que tudo indica, o efeito está saindo ao contrário. Putin, pintado pelas cores de Zakharova, está muito mais para meu malvado favorito do que para meu malvado desprezível. Porque é muito difícil desconsiderar qualquer um desses adjetivos como
inverídicos ou irreais, não é mesmo? Muito bem, temos mais uma notícia importante hoje. O Wall Street disse numa matéria recente, de ontem provavelmente, que as sanções econômicas do Ocidente não estão fazendo nenhum efeito contra a Rússia. Segundo o Wall Street, os produtores de petróleo russo estão a um passo à frente de todas as sanções impostas àquele país. Após a invasão da Ucrânia e as sanções dos Estados Unidos e a União Europeia, os comerciantes estão trabalhando para obscurecer as origens do petróleo russo, para mantê-lo fluindo. O óleo está sendo escondido em produtos refinados misturados, como gasolina, diesel e produtos químicos em navios chineses e também em portos ou depósitos na Índia. Diz também o Wall Street Journal que a Índia emergiu como um centro importante para os fluxos de petróleo da Rússia. As importações do país dispararam para 800 mil barris por dia desde o início da guerra, em comparação com 30 mil barris por dia antes da guerra, segundo a empresa de dados de mercados de commodities Kpler. Isso me lembra também a lei seca. Nunca se bebeu tanto nos Estados Unidos quando a marvada foi proibida entre os anos 29 e nos anos 30 nos Estados Unidos, depois da grande quebradeira na Bolsa. Para terminar, ontem, na live de ontem, eu falava dos misteriosos incêndios em fábricas de processamento de alimento nos Estados Unidos. Hoje, mais uma notícia de incêndio, só que dessa vez em Moscou. A RT News informou que um forte incêndio foi declarado na manhã de hoje, sexta-feira, em um centro comercial localizado no oeste de Moscou. Várias pessoas foram trancadas no sexto e sétimo andares de um dos prédios do complexo, cujos primeiros 4 andares estão em chamas. Acredita-se que cerca de 20 pessoas ainda possam estar no interior do prédio, mas já as autoridades do Corpo de Bombeiro disseram que o incêndio foi controlado. A classificação de gravidade do incêndio foi elevada para o grau 5, de 5 possíveis, informou a agência TASS. Já o Ministério das Situações de Emergência da Rússia, vejam que interessante, Ministério das Situações de Emergência da Rússia, informou que, segundo preliminares, o incêndio afetou uma área de 1.000 metros quadrados e 180 pessoas e 41 equipes trabalham para apagar o incêndio. O processo de evacuação está em andamento no local e 120 pessoas já foram resgatadas. Os bombeiros solicitaram 15 ambulâncias e a circulação foi limitada nas ruas próximas ao prédio em chamas. A suposta causa do incêndio teria sido um curto-circuito causado pela iluminação mal instalada na fachada do prédio. Suspeita-se que o curto-circuito tenha ocorrido na fiação elétrica sob tapume, na entrada do prédio. As autoridades, no entanto, ainda não forneceram informações oficiais sobre a causa do incêndio. Não houve vítimas fatais. Parece que apenas 2 pessoas tiveram ferimentos graves, mas nenhuma vítima fatal. No total, diz a agência TASS, mais de 340 pessoas estiveram envolvidas para conter o incêndio e também 100 unidades de equipamento, além de 3 helicópteros. Então é isso aí. Um incêndio pode ser apenas um acidente, pode ter sido lá um curto-circuito, etc. e tal, um centro comercial de Moscou. Mas, no tempo em que estamos, não é mesmo? Tudo é muito suspeito. Bem, teria mais algumas notícias para dar, mas aí o vídeo fica muito longo. Por enquanto é isso. Parece, diz a Newsweek, que Putin está com o pé na cova. A propósito, a Newsweek, a grande Newsweek,
é tão, digamos assim, confiável quanto o Datafolha em termos de pesquisa. É bom ficar um pouco... Até nem mesmo o governo norte-americano confirmou tal informação, apesar de estar interessadíssimo na guerra de propagandas. E aí a possibilidade de um confronto real, direto, entre Rússia e Estados Unidos. E Taiwan fazendo simulações de um ataque da China. A propósito, eu não falei, mas concluo agora. Em relação a esta nova programação dos computadores no jogo de guerra Rankuang, pegando dados da Ucrânia, a China, ou melhor, o porta-voz oficial da China, o Global Times, disse o seguinte, mandou um recado para Taiwan: vai sonhando, meu filho, vai sonhando. A coisa está quente, a coisa está realmente muito quente. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser.